Boa tarde, senhoras e senhores. Dia 31, dei-me 2 dias de pausa, mas como várias coisas interessantes acontecem, decidi gravar. Então, hoje vamos falar sobre a chamada frota sombria, sobre o choque que agora tomou conta de todos que participam disso, que transportam produtos petrolíferos não autorizados, a frota sombria. O que é isso? Esse é um grupo de navios que recentemente transportam principalmente petróleo russo e, antes disso, por um longo tempo, transportavam petróleo venezuelano e iraniano. O esquema consiste em esconder o verdadeiro proprietário por trás de uma rede de empresas de fachada e bandeiras de conveniência e assim contornar as sanções. Quando um navio desse tipo entra em algum porto, eles querem que ninguém saiba que ele está entrando lá. Ele desliga todos os tipos de balizas de navegação e desaparece, por isso é chamado de frota sombria. Depois retorna e liga tudo de novo. Como se dissesse: não fui a lugar nenhum, mas ao burlar sanções você paga o preço. O petróleo é vendido com um desconto significativo. E o capitão? E, portanto, as empresas armadoras que trabalham com esse tipo de transporte precisam incluir um prémio de risco elevado, ou seja, o custo do seguro aumenta bastante. Ainda assim, em um mundo onde a demanda diária por petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia, não dá para simplesmente remover todos os grandes players do mercado. E é por isso que essa frota paralela se formou e ainda não desapareceu. Dizem que existem de 1.000 a 1.500 petroleiros de diversos tamanhos pelo mundo. Naturalmente, embora neste momento já haja alguns a menos. Agora são 6 a menos. Atualmente, 3 processos importantes estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, os Estados Unidos da América, seu Washington, impuseram um embargo contra a Venezuela, já confiscaram 3 petroleiros. 2 deles estavam ligados à frota sombra e um estava operando normalmente. Eu disse assim, legalmente, mas a atual administração de Trump não se preocupou muito com isso. Como resultado, cerca de 1 milhão de barris por dia de petróleo venezuelano sairão do mercado em breve. Em segundo lugar, os ucranianos mostraram claramente que Motorola sou de uma região completamente diferente do mundo e lançar de lá. Nas últimas semanas, eles intensificaram significativamente os ataques à frota sombria e recentemente a colocaram fora de operação. Acho que há 2 desses tanques no Mar Negro. Mas no fim de semana, os ataques também atingiram navios patrulha no Cáspio, que nem sequer fazem fronteira com a Ucrânia. Quase afundaram um navio em Rostov-no-Donu. Estes são portos russos do Mar Negro e também desativaram mais um petroleiro fantasma na costa da Líbia, em águas internacionais. Assim, a Ucrânia demonstra de forma muito clara que não é preciso ser uma superpotência para usar drones contra petroleiros civis. E isso rapidamente começa a encarecer tudo, ou seja, a consumir os lucros de todos que estão envolvidos nessa frota fantasma. Ao mesmo tempo, não está claro se as seguradoras, que na verdade são estruturas estatais da Rússia e da China, vão pagar qualquer tipo de indenização, se é que vão pagar, porque as atividades dessa frota são de fato ilegais. Se você é o capitão de um navio, de repente percebe que existem ações reais, o risco de simplesmente perder seu navio. Isso realmente esfria a intenção, o desejo de entrar em determinados portos. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Outro petroleiro da Frota das Sombras parou recentemente por avaria na fronteira das águas suecas. E foi lá que aconteceu exatamente aquilo por causa do qual estou contando tudo isso para vocês. Os suecos subiram a bordo, assumiram o controle do navio e descobriram. Lá os suecos subiram a bordo, controle, descobriram. Ou seja, Moscou começou a tratar a frota sombra como um ativo estratégico e, portanto, ela será utilizada em todo o mundo como um ativo estratégico. Na verdade, estamos vendo o início e já a aceleração da destruição da operacionalidade de toda essa frota e, muito provavelmente, em todo o mundo. O que acontecerá se retirarmos cerca de 1.000 desses navios da frota global de petroleiros? Imediatamente haverá uma escassez severa de petroleiros, o que elevará o preço do petróleo para todos, sem exceção. Eu, na verdade, suspeito que esses petroleiros serão usados, sim, para transportar petróleo não sancionado, mas, digamos, tudo pode acontecer.
As sanções, os países que estão sob sanções, como Irã, Venezuela e Rússia, vão enfrentar uma queda séria em suas capacidades de exportação, o que nós saudamos. Aqui é importante considerar alguns pontos. Primeiro, a Venezuela. O principal volume da produção dela é o chamado petróleo pesado com alto teor de enxofre, que é difícil de extrair, refinar e transportar. Qualquer interrupção repentina nos fluxos significa que a recuperação dos volumes de exportação levará meses, se não anos. E se os Estados Unidos ficarem por perto com sua frota, enquanto eles não forem embora, isso será o primeiro problema para eles. Em segundo lugar, a Rússia e a Ucrânia atacam não só a frota de petróleo, mas também toda a infraestrutura energética. Oleodutos, estações de bombeamento, fábricas que processam o petróleo. Se a Rússia não conseguir exportar petróleo para não destruir seus próprios oleodutos, ela terá que parar a extração na Sibéria. Moscou tem uma pequena reserva, cerca de 1 a 1,5 milhão de barris por dia, mas depois disso terá que parar a extração também no norte. Se um campo de petróleo na Sibéria do Norte for fechado, no inverno as camadas vão congelar e tudo terá que ser perfurado novamente, o que leva anos. A última vez que algo assim aconteceu foi no final, na virada da era soviética. E naquela época, a recuperação levou quase 2 décadas. Ou seja, não é só um choque pontual de preços no mercado de petróleo em breve. Estamos falando de uma crise em várias etapas que atinge simultaneamente tanto o transporte quanto a extração em pelo menos 2 países. Nesse contexto, o Irã parece quase uma nota de rodapé em letras miúdas. Outro ponto é que o fato de a Rússia tratar a frota do Mar Negro como um ativo estratégico automaticamente a transforma em um instrumento militar. A Alemanha e a Dinamarca já acusam diretamente Moscou de que, ao conduzir esses navios pelo Mar Báltico, a Rússia os utiliza como plataformas para lançar drones que sobrevoam infraestruturas críticas, incluindo aeroportos na Europa. Se você se lembra, ainda antes do Dia de Ação de Graças, houve várias notícias na Europa sobre drones que obrigaram o fechamento do espaço aéreo. Todos esses eram aparelhos russos e eles vinham exatamente da frota do Báltico. No final das contas, a Europa, os europeus, acabam se encontrando na seguinte situação, tanto do ponto de vista militar quanto econômico. Eles chegam à conclusão de que essa frota precisa ser parada. A Ucrânia e os Estados Unidos já estão confiscando ou destruindo esses navios, e os europeus provavelmente desenvolverão seus próprios métodos de influência, mais adequados às suas ferramentas. Digamos, subir a bordo e rebocá-los para algum lugar. Então, em breve devemos esperar várias operações de interceptação e apreensão desses navios, possivelmente em águas europeias. O que os ucranianos esperam que seja o calcanhar de Aquiles do regime russo. E ela não está apenas em destruir a infraestrutura petrolífera, mas em paralisar completamente ou tornar incrivelmente desvantajosa a exportação do petróleo russo. Senhores, vivemos tempos interessantes. E à medida que cada vez mais dessas histórias terminarem em explosões e tiroteios, continuarei informando vocês sobre elas até nossos próximos encontros.